Eu não queria nem tá expondo isso, eu não queria estar falando do meu passado, porque eu odeio isso. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o canal de linguagem corporal mais assistido do mundo. E hoje falaremos sobre a grande polêmica envolvendo a influencer Cat Torres com supostas acusações do crime de tráfico humano. Será que teria alguma relação com a influencer Cat Torres e todas as coisas que ela tem sido acusada? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, só que antes vale a pena lembrar. Se você gosta de entender o que as pessoas ao seu redor estão sentindo e analisar as pessoas para ter melhores relacionamentos, conseguir conversar em público e conseguir abordar melhor as outras pessoas, se inscreve agora no canal Metaforando para aprender tudo isso e muito mais e conferir todo o nosso conteúdo de linguagem corporal. Clica aqui no botãozinho para se inscrever, curte e compartilhe o nosso vídeo. Sem mais delongas, bora pro caso. Catiúcia Torres Soares, conhecida como Cat Torres, é uma modelo, influencer e life coach. Ela começou a ficar conhecida na internet como Kate Luz, atendendo suas seguidoras como coach de evolução espiritual e atuando como uma guru. A influencer se auto-intitula como bruxa e vende suas consultas pelo valor de R$800, prometendo curar doenças, ajudar suas clientes a ficarem ricas e até mesmo a se casarem. Atualmente, a influencer mora fora do Brasil. Acontece que seu nome ficou em alta nas últimas semanas após a denúncia de familiares e amigos de duas jovens que teriam sido supostamente, conforme muitas páginas da internet, aliciadas por Kate Luz e poderiam estar correndo perigo de vida. Letícia Maia Alvarenga, uma jovem mineira de 21 anos que aos 18 foi para um programa de intercâmbio ser babá au pair nos Estados Unidos. Depois de um tempo, ela teria ido morar com Cat Torres em sua casa no Texas, e desde então, a família perdeu total contato com ela. A outra jovem, Desirê Freitas, de 26 anos, morava na Alemanha com seu então marido, e após começar a se consultar com a influencer, separou de seu marido e foi viver no Texas com a modelo. Os amigos de Desirê criaram até mesmo uma página no Instagram para encontrá-la, por considerarem que ela estava desaparecida. Acontece que os familiares e as pessoas que estão acompanhando o caso suspeitam que Cat Torres teria aliciado as jovens e que ela estaria até mesmo ameaçando e mantendo as jovens em cárcere privado. Essas duas jovens vieram a público algumas vezes desmentir essas suspeitas e o comportamento delas levantou ainda mais dúvidas. Neste vídeo, vamos analisar alguns trechos separados pela nossa equipe para tentar entender o que a linguagem corporal dessas duas jovens pode nos mostrar, entender quais emoções, comportamento não verbal delas nos mostra para avaliar se o que elas estão falando verbalmente tem concordância com a expressão não verbal de seus corpos, seus gestos e outros sinais não verbais. Vale a pena lembrar que esse vídeo é um estudo do comportamento não verbal, portanto nosso objetivo não é acusar ninguém, muito menos tecer verdades absolutas ou até mesmo discutir o julgamento ético e moral de qualquer pessoa. Sendo assim, peço que respeitem todas as pessoas comentadas nesse vídeo. E vale a pena lembrar também, a análise desse vídeo foi feita de forma colaborativa com a perita judicial Giovanna Menoncello. Bora pra análise. Eu tô cansada de vocês, eu tô cansada de ter vocês na minha vida. Se eu quisesse falar com vocês, eu tava falando. Eu não quero, então parem de me perseguir. Parem, isso é um absurdo. Eu tô indignada com isso. Nesse primeiro vídeo, a Desirê pede para que as pessoas parem de procurá-la, pois ela não está desaparecida, palavras dela. Aqui alguns pontos chamam muita atenção. O primeiro deles é a linguagem muito formal. Ela fala de forma muito correta. Parem de perguntar a terceiros sobre o meu paradeiro. Além de não ser usual esse tipo de linguagem no dia a dia, não é uma linguagem coerente com alguém que afirma estar emocionalmente irritada e indignada. A raiva, conforme
observado em Emoji as Revealed, é uma emoção muito sedutora por conta da liberação de hormônios como a adrenalina, o que faz com que falemos e agimos de forma muito mais impulsiva e menos racional, o que dificultaria muito com que usássemos um linguajar super rebuscado e super formal num momento de raiva absoluta. Além disso, o fluxo de piscadas dela nesse momento é muito rápido, se comparado com outras partes do vídeo, e até mesmo outros vídeos dela. E essas alterações no fluxo de piscadas, conforme observado no artigo Blinking During and After Lying, são sinais que geralmente estão associados a uma elevação de ansiedade, e picos de ansiedade, por sua vez, estão sim associados a discursos desonestos. Quanto mais a gente tem que manipular um discurso, mais ansioso a gente fica. Quanto mais ansioso, mais indicadores de ansiedade a gente pode demonstrar. Parem com isso. Eu tô feliz, eu tô na Europa viajando, tô muito bem e eu não tenho que dar satisfação pra nenhum de vocês. Aqui nesse trecho em que ela fala que está muito feliz e viajando pela Europa, podemos perceber uma alteração no fluxo verbal. O fluxo verbal dela durante toda a fala é bem monótono e aparenta ser um discurso super preparado, robotizado, sem emoções, nem entonações vocais emotivas. Inclusive a gente não consegue observar nem expressões faciais genuínas de felicidade quando ela diz que tá feliz por estar viajando na Europa. Eu tô na Europa viajando, tô muito bem e eu não tenho que dar satisfação pra nenhum de vocês. Porém, nesse momento, ela apresenta uma alteração, ficando com o fluxo verbal ainda mais lento, com pausas maiores e até mesmo com algumas gaguejadas. Essas alterações no fluxo verbal, conforme observado em Getting to the Truth, são indicadores, geralmente, de que um discurso está sendo manipulado. Quando estamos tentando lembrar de algo ou escolher melhor as palavras que vamos falar, é comum que apresentemos essas alterações paraverbais. Se o que ela está falando fosse 100% congruente e espontâneo, por que ela teria que fazer força para se lembrar, como se parecesse estar falando um discurso ensaiado? São questões para se observar, lembrando que aqui é apenas um estudo, certo? Algo interessante também de se observar no discurso dela é a mensagem verbalizada. Ela não quer falar com ninguém, não quer que ninguém a procure. Como já abordamos em outros vídeos, uma das estratégias de um manipulador é justamente isolar as suas vítimas para que ele possa exercer maior controle sobre elas, sem que elas tenham contato com terceiros que possam auxiliá-la. Isso é muito comentado em Dangerous Personalities de Joe Navarro, um ex-agente da FBI. Será que, por exemplo, Kate Torres não estaria ordenando ali para as duas jovens para que elas se distanciassem de seus familiares e seus amigos? Caso isso fosse uma afirmativa, isso poderia ser uma baita evidência de um comportamento manipulador, nem um pouco saudável, demonstrado ali por conta da Kate Torres. Letícia, me diz, onde você tá nesse momento? Que eu tô vendo que você tá no... É um parque? Isso, eu tô num parque. Num parque do... É porque as pessoas estavam falando, ai, você tá em cárcere, você tá não sei o quê. Meu Deus. Sim, é. Por isso que eu tô te perguntando. Porque houve uma cobrança pra que você aparecesse em local público, né? Sim. E agora você tá no parque do Texas? Eu não vou falar o lugar porque justamente eu não quero que minha família me ache. Então, eu espero que vocês entendam isso. É uma coisa que eu não quero falar onde eu tô. Nesse próximo vídeo, a Letícia e a Kate Torres deram uma entrevista ao Cidade Alerta. Logo no início da entrevista, a repórter já nota que a Letícia está num local aberto e menciona que havia uma cobrança para que ela aparecesse em um local público para comprovar que não estava sendo mantida em cativeiro. E a jovem responde que está em um parque. Aqui já podemos ter uma manutenção da aparência, que é justamente quando a pessoa modula o ambiente, vestimentas e outros adereços, até mesmo o modo de falar, para passar uma impressão desejada, ou seja, uma impressão que vai trazer uma mensagem que o público quer ouvir. O fato dela estar num ambiente aberto vai de acordo justamente com o que todo mundo cobrava. O pessoal queria uma evidência de que ela estivesse num local que não fosse um cativeiro, portanto, a gente consegue ver ali o ambiente, um ambiente aberto. Parece que ela fez isso para atender o que o público pedia. E agora você tá no parque do Texas? Eu não vou falar o lugar porque justamente eu não quero que minha família me ache. Então, eu espero que vocês entendam isso. É uma coisa que eu não quero falar onde eu tô. Aqui também é interessante observar que quando a Letícia fala que não quer falar onde está, é possível perceber uma queda no seu volume vocal. A queda do volume vocal, conforme observado em Getting to the Truth e também no artigo The Voice of Deception, é um sinal comumente associado à incerteza do que está sendo verbalizado. Geralmente, quando nós acreditamos ou confiamos em algo ou temos convicção no que estamos falando, acontece o contrário, a potência vocal. A gente fala mais alto de forma firme. Quando ficamos em dúvida daquilo que estamos falando, não temos certeza ou estamos tentando mentir ou omitir alguma informação, é muito comum que nossa voz fique um pouco mais baixa momentaneamente. Você contou numa live que ele te abusou até os 15 anos. Isso é verdade? Isso, ele me abusou.
E ele abusava também dos meus irmãos, meu irmão, todos eles têm algum problema mental. Eu acredito que seja do abuso. Eu não converso mais com eles, mas eu acredito que eles são bem privados. Então eles não são de falar muito e tudo mais. Então eu prefiro manter pelo menos a privacidade deles. Nesse outro trecho, a repórter pergunta sobre uma acusação que a Letícia faz ao próprio pai, no qual diz que não quer falar com sua família, pois o pai abusava dela. Letícia confirma que o pai abusava dela e dos irmãos. Quando ela faz essa afirmação, podemos perceber uma pontada unilateral no ombro esquerdo de Letícia, um gesto tradicionalmente conhecido como shrug. O shrug, conforme explicado em Telling Lies, é um movimento involuntário do nosso corpo que pode ocorrer quando não temos certeza daquilo que estamos verbalizando. É o famoso dar de ombros. E aí a Kátia, eu comecei a fazer as consultas com ela, né? Quando eu tinha 12 anos, e eu sempre falava com a Kátia, eu sempre pedia ajuda, mas eu não conseguia sair de lá, porque eu ainda não tinha 18 anos, eu não tinha maioridade. Então, o que eu fazia, eu ficava rezando todos os dias para que um dia todo aquele pesadelo acabasse. Eu comecei a fazer as consultas, eu comecei a fazer bruxaria para as pessoas. A gente, né, faz muita coisa junta. Hoje em dia eu faço as consultas, né, com os clientes. Eu falo com os clientes o dia inteiro e com clientes que são como eu, que já passaram pelo que eu passei. Nesse outro momento, quando ela vai dizer que começou a se consultar com a Cat, percebemos uma expressão de medo. Nesse mesmo trecho, ela disse que começou a se consultar com a Cat quando tinha 12 anos. Um ponto que chama bastante atenção nas falas da Letícia é a incoerência narrativa, pois nesse outro vídeo, em que ela conta a mesma história, ela disse que começou a se consultar com a Cat quando tinha 15 anos. Ele fazia coisas absurdas comigo. Eu tinha 15 anos, ele também ainda continuava fazendo tudo isso. E aí eu comecei a fazer consulta com a Kat. Eu lembro que ela foi a única pessoa que eu contei tudo isso, toda essa história. E aí ela me falou, você tem que ir para os Estados Unidos e você tem que ser au pair lá. Incoerência narrativa, conforme observado em vários protocolos de análise de discurso, como por exemplo a CBCA, é um grande indicador de incerteza ou de discurso manipulado. Isso acontece porque frequentemente, quando estamos manipulando um discurso, esquecemos as versões que contamos anteriormente. Quando a gente conta um discurso que a gente não tem certeza, ou quando a gente está tentando lembrar de um discurso que foi pré-programado, ou quando estamos mentindo, é muito comum cometermos esses erros. Falar uma idade quando conta uma história, e quando conta a mesma história em outra ocasião, falar outra idade. E eu acabei fugindo, obviamente, e fui para os Estados Unidos. E aí, eu ia e voltava. E depois, quando eu voltei aqui pro Brasil, eu ia morar com a Kat, mas acabou que ela falou, não, mora aí. E aí você viaja, vai pra Europa, vem pra cá. E a gente vai fazendo assim. Aqui, quando ela diz que ia e voltava do Brasil para os Estados Unidos, podemos perceber uma alteração no seu fluxo verbal. Ela chega a gaguejar nesse trecho e apresenta um possível ato falho, quando ela vai falar para o Brasil e se corrige para aqui para o Brasil. E depois, quando eu voltei aqui pro Brasil... O ato falho, conhecido também como lapso freudiano, é um conceito da análise não verbal que ocorre basicamente quando a gente entrega uma informação que não deveria entregar. O cérebro se autocorrige rapidamente para que a gente não vaze a informação por completo. Tanto a Letícia quanto a Desirê afirmam que não estão mais com a Kate Luz. E Letícia afirma que está no Brasil. E depois, quando eu voltei aqui pro Brasil... Logo após esse possível ato falho, podemos perceber uma engolida em seco. Aqui pro Brasil... podendo evidenciar uma possível elevação de ansiedade. Eu não falo com a minha família porque o meu pai, ele abusou de mim e ele fazia coisas terríveis, enquanto a minha mãe, ela tava fora, e ele abusou também de todas as meninas também que iam lá pra casa, ele ficava olhando, não chegou a tocar nelas, mas ele ficava sempre olhando, e enfim, e na minha irmã também. Além disso, no primeiro vídeo, a Letícia disse que o pai também abusava de seus irmãos. E na minha irmã também. Nesse vídeo, contando a mesma história, ela diz que ele abusava de todas as meninas que iam na casa dela e de sua irmã. E ele abusava também de todas as meninas também
que iam lá pra casa. Além da incoerência narrativa no primeiro vídeo, podemos perceber que quando ela faz tais afirmações, ela tem uma alteração no fluxo verbal, geralmente fazendo pausas mais longas, apresentando mais hesitações na hora de falar. E ele abusou também de todas as meninas também que iam lá pra casa, ele ficava olhando, não chegou a tocar nelas, mas ele ficava sempre olhando e, enfim, Como se ela não conseguisse falar que o pai abusava com convicção, com certeza e até mesmo com coerência paraverbal. E elas são as que estão sendo perseguidas por todo mundo. Na verdade, essa rincha é só pra acabar comigo. São os psicólogos do Brasil que me odeiam, que eles acham que eu faço crime. Então eu digo, vão procurar o direito de vocês aí no Brasil. A Cat Luz também apresenta algumas falas bem peculiares. Nesse trecho, por exemplo, ela diz que tudo isso é uma perseguição dos psicólogos do Brasil que querem acabar com ela. Na verdade, essa rincha é só pra acabar comigo. São os psicólogos do Brasil que me odeiam, porque eles acham que eu faço crime. Por quê? Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. São os haters que sempre me perseguiram a minha vida inteira, que queriam acabar com o meu business, queriam acabar com o meu negócio, os haters da igreja, que acham que é errado bruxaria, entendeu, gente? Nesse outro vídeo ela diz que tudo está acontecendo porque os haters da igreja querem acabar com ela. Queriam acabar com o meu business, queriam acabar com o meu negócio, os haters da igreja, que acham que é errado bruxaria, entendeu, gente? Aqui temos dois pontos a serem levantados. Primeiro, um possível delírio de grandeza. Lembrando que eu não sou psicólogo, tá certo? Esse é um comentário observado pelo fato dela realmente colocar a justificativa como se estivesse sendo perseguida, ou seja, realçando como se ela fosse alguém grande e importante o suficiente para que toda uma rede de pessoas da área da saúde, como por exemplo psicólogos, ou pessoas da área da religião, como por exemplo membros de uma igreja, estivessem fazendo uma perseguição contra ela. Então essa seria o primeiro ponto, né? Uma mania de grandeza ali, achando que todo mundo estaria girando em torno dela, numa perseguição para acabar com ela. E o segundo critério, a mensagem que ela passa para as garotas que estão ajudando ela. Uma mensagem num tom de urgência. É muito comum que manipuladores tentem passar uma sensação de urgência para suas vítimas para que elas não tenham muito tempo de refletir e possam fazer o que os manipuladores desejam. Essa tática, inclusive, era muito utilizada pelo golpista do Tinder, que dizia sempre que sua vida estava em perigo, que algo muito ruim ia acontecer, que ele precisava de ajuda, que tinha que ser ajudado agora, e se parece muito em diversos momentos com as falas da Cat Luz. Em nome da Cat Torres, porque o mundo corre perigo. A Cat Torres corre perigo. Mark Zuckerberg, Vladimir Putin e Arcadia Rosenberg, eles precisam achar a Cat Torres. Eles precisam achar a Cat Torres e eles precisam salvar o mundo da guerra. Isso vai ser uma destruição. Se eles não verem essa mensagem, essas mensagens postadas aqui nesse Instagram, o mundo vai estar em destruição. Eles precisam salvar o mundo e essa mensagem precisa chegar nele. Por fim, essas falas da Cat Luz de urgência, de desespero, de ajuda são até mesmo refletidas no discurso da própria Letícia, que poderia ser uma evidência direta pra gente desse discurso manipulador que aparentemente Cat Luz estaria fazendo com as meninas. Nesse vídeo, por exemplo, ela diz que Cat Torres está em perigo porque o Mark Zuckerberg e o Vladimir Putin precisavam procurar ela para salvar o mundo de uma guerra. Mark Zuckerberg, Vladimir Putin e Arcadia Rosenberg, eles precisam achar a Cat Torres. Eles precisam achar a Cat Torres e eles precisam salvar o mundo da guerra. Novamente ali também um indicador do delírio de grandeza. De maneira resumida, Desirê e Letícia apresentam um comportamento não verbal incongruente com o que elas estão afirmando. Ambas apresentam um discurso que parece ter sido previamente escrito em alguns pontos e até mesmo caindo em contradições. As duas apresentam o mesmo comportamento de não querer contato com amigos e familiares, e pelas falas e comportamentos das duas, existe sim uma grande possibilidade de estarem sendo psicologicamente manipuladas. Dito isso, finalizamos a nossa análise. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!